Segundo livro de Reis, capítulo 1, versículo 1. Quem achou, diga amém. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Então Moabe se rebelou contra Israel depois da morte de Acabe. E Acasias caiu através de uma grade na sua câmara superior que ficava em Samaria e ficou enfermo. E ele enviou mensageiro e disse-lhes: consultai a Baal-zebu, o Deus de Ecrom, se eu vou me recuperar desta enfermidade. Todavia o anjo do Senhor disse a Elia, o tisbita: levanta-te e sobe para se encontrar com os mensageiros do rei de Samaria, e diz a eles: porventura não há um Deus em Israel, para ir de consultar a Baal-zebu, o Deus de Ecrom? Agora, portanto, assim diz o Senhor: tu não descerás daquela cama na qual tu subiste, mas certamente morrerás. E Elias partiu dali. E quando o mensageiro retornou, disse a ele: por que vós retornaste? Versículo 6. E eles disseram: um homem subiu ali para se entretar conosco e nos disse: ide, voltai novamente ao rei que vos enviou, e diz assim o Senhor: porventura não há Deus em Israel, para que mandas consultar a Baal-zebu, o Deus de Ecrom? Portanto, tu não descerás daquela cama na qual subiste, mas certamente morrerás. E ele disse: que tipo de homem era este que subiu para vos encontrar e vos disse estas palavras? E ele lhe respondeu: ele era um homem peludo, cingido com cinto de couro nos lombos. E ele disse: é Elias, o tisbita. Aleluia. No nome de Jesus. Meus irmãos, oremos comigo mediante essa palavra, no nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, queremos te agradecer por essa oportunidade, Senhor, de estar agora aqui ouvindo a tua palavra, Deus. Que não seja o homem, que não venha ser da carne, Senhor, mas que venha ser do teu Espírito falando nessa noite. Meu Pai, fala aqui que nós precisamos ouvir e não o que nós queremos, que um homem venha diminuir e que o Senhor venha crescer aqui dentro, porque a tua palavra é viva e poderosa, meu Pai, e que cada pessoa daqui venha sair transformadas, renovadas pelo poder da tua palavra. E você diz: bata a palma em nome do Senhor Jesus por essa palavra. Meus irmãos, prestem bem atenção. Os livros, na verdade, de Reis, ele vai narrar a história de todos os reis de Israel. Os reis de Israel, preste bem atenção, foi levantado para guiar o povo até a Deus, para levar o povo para Deus. Esta era a missão dos reis de Israel. E a maioria de todos os reis, alguns conseguiram cumprir o seu chamado. Alguns conseguiram cumprir a missão de levar o povo, de levar a nação a Deus, mas outros desistiram no meio do caminho, outros desviaram, outros começaram até bem, mas acabaram se desviando do projeto, da missão, que era levar a nação de Deus para perto de Deus. Para você ver, nem todo mundo que começa bem, vai terminar bem. Tem pessoas que você olha e diz: esse aí não vai ter futuro, esse aí não dá nada por nada, mas às vezes, no final, surpreende a gente. Por isso, irmão, a gente nunca deve excluir ninguém, principalmente do ministério, principalmente da igreja, porque a gente nunca sabe o que Deus pode fazer na vida de um homem. Então, os reis de Israel foi marcado pela sua disposição de levar o povo a Deus. Só que alguns dos reis não cumpriram esta missão. E um desses reis foi chamado de Acabe.
Acabe foi um homem muito famoso na Bíblia. Muitas pessoas conhecem a história de Acabe. Um rei que levou vários deuses falsos para a nação de Israel. Era Acabe e a sua esposa Jezabel. Se uniram trazendo deuses falsos para o povo de Israel adorar. Ou seja, ele estava sendo infiel com Deus, ele estava sendo infiel com o povo. Só que a vida de Acabe não passou de muita alegria, não passou de muita prosperidade. No final, Acabe morre, no final, Jezabel morre e o reinado de Deus permanece. E se você vê que depois do reinado de Acabe, quem reina após ele é o seu filho Acasias. Acasias, ele assume o reinado do seu pai Acabe, com a missão também de levar o povo de Deus para perto de Deus, com a missão de levar a nação de Deus para a comunhão com Deus. Só que Acasias, ele também falha na sua missão. Acasias, ele traz o Deus dos seus pais para o povo de Israel. O primeiro erro de Acasias é trazer a idolatria dos seus pais para os dias dele. O erro de Acasias é trazer o pecado dos seus pais para o povo de Israel. O reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria. Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus, a consultar Baal, Zebu sobre o seu destino, a consultar o seu Deus falso dos seus pais. O Senhor, através do profeta Elias, adverte Acasias, anunciando a sua morte. O primeiro objetivo que nós vamos descrever aqui é a idolatria e a infidelidade de Acasias. O segundo objetivo que nós vamos ver é assimilar a coragem de Elias de proclamar contra o reinado de Acasias. O terceiro objetivo que nós vamos ver é identificar os erros, as consequências dos atos de Acasias, em trazer os deuses falsos para a nação de Israel, aonde a nação de Israel era um povo escolhido de Deus, só para adorar somente a Deus. A idolatria era abominável aos olhos de Deus, e Acabe, ele traz isso fortemente para o povo. Acabe, ele fica marcado na nação de Israel, trazendo a idolatria, deuses falsos junto com Jezabel. Só que Deus sempre vem com juízo para limpar a podridão da nação que ele escolheu. Só que Acasias, que era filho de Acabe, deveria fazer diferente dos pais. Ele olha para os pais, ele vê o fogo consumindo na vida dos pais deles. Além de ele mudar e fazer diferente para a nação de Israel, ele continua fazendo a mesma coisa. Ele continua trazendo os deuses falsos. No versículo 2, nós vamos ver que Acasias, ele está em cima da sua casa, ele cai lá de cima, adoece e manda consultar a Baal, Zebu. E o texto vai dizer: será que não existe Deus em Israel para Acasias procurar um Deus falso? Será que não existe um Deus todo-poderoso, um Deus que cura em Israel, para Acasias procurar outro rei, outro Deus que não tem poder para fazer nada? Este era o pecado de Acasias, a sua idolatria. A primeira aplicação que nós aprendemos aqui, igreja, é não seguir o mau exemplo. Principalmente Acasias que seguiu o mau exemplo do pai, dos pais. Se o pai é idólatra, eu não sou obrigado a ser idólatra também não. Se meu pai é um mentiroso, eu não sou obrigado a ser mentiroso também não.
se meu pai é um orgulhoso, se minha mãe é uma fofoqueira, se meus familiares são prostitutos, eu devo ser a diferença. Eu não posso seguir o mau exemplo que está na minha casa. Eu tenho que ser o bom exemplo para a minha casa. Ô Jari, como é que eu pego esse bom exemplo? A palavra de Deus, Jesus Cristo, o único, perfeito, maravilhoso e o único com caráter limpo e puro. Este é homem a qual você deve seguir o exemplo. Cristo é o teu maior exemplo. Cristo é o teu maior exemplo de caráter. Cristo é o melhor exemplo da dignidade de um homem. E nós devemos pegar isso para a nossa vida, porque para mim o viver é Cristo. Aleluia. Pais, instrua os seus filhos a seguir o bom caminho, a seguir o bom exemplo. Acabe, ele influencia o seu filho a viver a mesma vida, errada, pecaminosa, uma vida de idolatria. E quando Deus está dizendo, não viva desse jeito, viva de acordo com a minha palavra. A minha palavra é perfeita, a minha palavra é o que tem de melhor para a tua vida, a minha palavra é o que dá prosperidade para a tua vida, a minha palavra é que faz os teus caminhos ser bem-sucedidos, é a minha palavra que faz você de um novo homem, de uma nova mulher, uma nova alma, é a minha palavra, a minha palavra. Aleluia. Quando nós olhamos para o versículo 2, a Bíblia diz que Acasias caiu pelas grades e adoece. Naquele dia, igreja, era Jesus, era Deus julgando a vida de Acasias, julgando a idolatria de Acasias. Acasias já estava na idolatria já fazia tempo, mas nesse dia Deus marca encontro com Acasias. Acasias adoece e pede ajuda. O julgamento de Deus sobre Acasias chega quando ele cai e adoece. Certa doença que chega em nossa vida, às vezes é para tratar conosco. Às vezes nós perguntamos, mas Senhor, por que eu vivo tanto tão enfermo? Senhor, por que eu vivo tanto na prova? Senhor, por que eu vivo tanto nessa peleja, nessa dificuldade, nesse deserto? Calma, irmão, possa ser que seja Deus cobrando o dia, assim como foi com Acasias, Ele pode estar fazendo com você. Mas para que isso, Jário? Para tratar o teu caráter, para mudar a tua personalidade, para mudar o teu jeito de se comportar, porque Deus é assim, Ele ama quem Ele julga, Ele corrige a quem Ele ama. E se Ele colocou você na prova, Ele deve estar tratando algo em você, porque Ele prefere tratar, Ele prefere mudar, mas Ele não te perde para Satanás, porque o valor que Ele investiu na tua vida foi grande, foi preço de cruz, foi preço de sangue, então Ele não te perde para nada. Aleluia. Ele bota a prova, Ele bota a peleja, Ele coloca a dificuldade. E se for preciso, Ele bota até doença. Mas é para quê, Jário? Para a morte? Não. É para tratar caráter. É para mudar a vida. É para transformar a vida. É para dar vida a você. Você deve estar cego no seu pecado. Aí Deus vem dar uma chacoalhada para ver você, se você acorda, para dizer: ei, muda enquanto é tempo. Melhore enquanto é tempo. Porque o meu dia de julgamento está chegando, mas eu sou tão fiel na tua vida que eu estou deixando a peleja mudar você. Aleluia. Versículo 2, parte B. Olha o que vai dizer: Acasias chama os seus mensageiros para ir consultar Baal-Zebul, Deus de Ecrom, para sarar a sua doença. Acasias procura um Deus porque ele sabia que homem nenhum podia lhe ajudar. Nenhum homem tira você do deserto que Deus colocou. Vou repetir mais uma vez: nenhum homem, pastor,
liderança, homem de Deus, mulher de Deus, não tira você da prova e da peleja que Deus colocou você. Porque se Deus colocou você na prova e na peleja, é porque Ele quer tratar algo com você, ou fortalecer você, ou mudar você. Tem pessoas que estão do lado, olham e dizem: rapaz, eu estou com pena de fulano. Fulano está numa prova, fulano está num aperto, mas você não sabe o que Deus tem preparado para a vida dela. Você não sabe o que Deus tem feito no coração dela. Você não sabe os propósitos e os planos de Deus para a vida dela. Então, Deus coloca você em uma prova, coloca em você em alguma dificuldade, para marcar algo que só você tem e precisa mudar. E se você está lá, você só sai quando Deus quiser. Você só sai quando Deus diz assim: está aprovado, está aprovada, esse passou, essa passou, agora é hora de exaltar e entregar o prêmio que ela merece. Enquanto você está na prova, Deus vai tratando. E se você vai cooperando com aquilo que Deus está fazendo na sua vida, mas se você não cooperar, vai dar 10, vai dar 20, vai dar 30, vai dar 50 anos, e você vai permanecer na mesma prova, na mesma dificuldade. E Deus me trouxe hoje para dizer para você: interaja com a graça de Deus, interaja com a palavra de Deus, interaja com aquilo que Deus tem proposto ao teu coração, para que essa prova, para que essa peleja passe e você saia vitorioso no nome de Jesus. Aleluia. Acasias procura a sua cura em um Deus que não existe, sabendo que existia um verdadeiro Deus em Israel. Acasias procura um Deus falso, um Deus que não pode curar, um Deus que não pode transformar, um Deus que não pode libertar. Só que existia só um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que transforma, e esse era Jeová Jireh, era Jeová Rafá, aquele que está sobre o trono e tem todo o poder sobre a terra e sobre o céu. Acasias não conhecia o Deus de Israel, mas Elias, ele se levanta e diz: Acasias, existe um Deus em Israel. E que Deus é esse? É um Deus que cura, é um Deus que salva, é um Deus que liberta, que levanta o acamado, que tira o morto da sepultura, coloca de pé e dá vida. Esse é o Deus de Israel. Quantos aqui foi tocado pelo Deus de Israel? Quantos aqui foi tocado por aquele Deus que curou a tua vida, salvou a tua casa? Esse Deus está aqui hoje. Só há um Deus que cura, só há um Deus que sara, só há um Deus que salva. A queda física de Acasias resultou na sua queda espiritual. Vou repetir mais uma vez. A queda física de Acasias resultou na sua queda espiritual. Repita comigo essa frase: a queda física. Não, repita mais uma vez, irmão. A queda física resultou na queda espiritual. Aleluia. A sua queda física vai dar o resultado de como você está espiritualmente. É no mundo natural que vai refletir no mundo espiritual. Se a queda de Acasias, quando ele adoece e vai consultar um Deus falso, é para você ver o estado espiritual de Acasias. Não era no Deus de Israel, era um Deus falso. Então a sua queda natural, a sua queda física vai resultar na sua queda espiritual, vai resultar como você está espiritualmente diante de Deus. Se eu caio na mentira, se eu caio na imoralidade, se eu caio no roubo, se eu caio no adultério, se eu caio na cobiça, e isso vai refletir no mundo espiritual, vai resultar como eu estou espiritualmente. Se eu vivo numa inconstância de queda, é porque no mundo espiritual eu não estou bem. E se eu não estou bem no mundo espiritual, eu também não estou bem com Deus. Jari, como é que eu melhoro isso?
oração, jejum, palavra, cultos. Permanecer fiel nos cultos. Como é que você quer ter uma vida espiritual se você não veio para o culto, irmão? Dia de domingo, você faltar para ficar em casa. Como você vai crescer espiritualmente? Como vai resultar espiritualmente você ficar bem? Não vai ter como. Vai ser queda por cima de queda. Vai ser inconstância em cima de inconstância. Você não vai ter mais comunhão, intimidade com Deus. Não tem como. A sua queda física vai resultar na sua queda espiritual. Não ache que não vai ter consequência. Vai ter consequência sim. Não ache que não vai acontecer nada. Vai acontecer. O céu se fecha, irmão. E triste coisa é quando o céu está fechado. Triste coisa é quando Deus não está falando, pastor Rivaldo. Triste coisa é você vir para um culto desse e não ouvir a voz e nem ser tocado pela presença de Deus. Triste coisa é, Senhor, estar distante de Ti. Irmão, faça como Davi, que eu perca tudo nesta vida, mas não perca a presença do Espírito Santo que arde no meu coração. Aleluia. Se está caindo fisicamente, é porque espiritualmente não está bem. Se está errando, pecando, é porque espiritualmente não está bem. E se não está espiritualmente bem, é porque não está orando, não está lendo, não está se dedicando suficientemente para o Senhor. Acasias, ele divide a glória, a dependência e a adoração a outro Deus. Quando, irmão, nós trocamos a dependência, tiramos a dependência de Deus que nós temos, tem que ter. Quando nós tiramos a glória de Deus, se nós tiramos a adoração a Deus, Deus sente falta. Quando você não depende mais dEle, quando você não glorifica mais a Ele, quando você não adora mais a Ele, Deus olha lá de cima e diz: o que é que está acontecendo com a tua vida? Aleluia. Cadê a minha dependência? Cadê a minha adoração que não exala mais? Cadê a dedicação que tu tinha antes? Aleluia. Quando nós trocamos a dependência, a glória e a adoração para um Deus falso, Deus se entristece com nós. Aonde está a tua dependência? Num homem, nas coisas materiais? Aonde está a tua adoração? Em Deus ou no pecado? Aonde está a tua glória? No desânimo, na tristeza ou em Deus? Deus tem procurado. Cadê? Versículo 3, olha o que diz a palavra do Senhor. O anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: vai e diz ao mensageiro, se por acaso não existe Deus em Israel. Acasias sabia que existia um Deus em Israel, mas ele zomba e se desfaz do Deus, procurando e trazendo um falso Deus para Israel. Tem pessoas que é igual a Acasias, sabe que existe um Deus, mas pela dureza do seu coração não o busca, não o consulta para saber se é do jeito de Deus. Tem pessoas que nem consultar a Deus consulta antes de fazer algo. Por quê? Porque ela sabe que o que Deus vai falar é diferente do que ela está pensando. Tem pessoas que nem dobram o joelho para orar, porque ela já sabe que o que Deus vai querer é diferente do que ela está pensando. Eu não vou orar, porque se eu for orar, Deus vai querer de outra forma, mas eu quero do meu jeito. Eu não vou orar, porque o que eu vou pedir, Deus não vai me dar. Então eu não vou orar, eu vou fazer do meu jeito. Foi o que Acasias fez. Eu não vou consultar o Senhor, eu vou fazer do meu jeito.
Só que quando a gente faz algo do nosso jeito, nunca vai dar certo. Nunca vai prosperar. Mas quando nós dobramos os nossos joelhos e apresentamos ao Senhor, dizendo: Senhor, o que eu estou entregando aqui em tuas mãos é do meu querer, meu Pai. Mas se não for benefício para mim mesmo, que seja feita a tua vontade. Aleluia. Você tem coragem de dobrar os joelhos e orar e dizer: Senhor, eu queria desse jeito, eu queria dessa forma, Deus, mas que seja feita a tua vontade. Eu queria fazer assim, eu queria ir por ali, eu queria dessa forma, Deus, mas Deus, eu não sei nem o que é bom para mim. Deus, eu não sei nem qual é o melhor caminho para mim. Deus, eu não sei nem como fazer, mas que seja feita a tua vontade, porque tu sabes o melhor para mim. Tu tens o melhor caminho para mim. Tu sabes o melhor para a minha vida. Então, Deus, eu entrego em tuas mãos todo o meu projeto. Eu entrego, Senhor, os meus planos a ti. Olha, irmão, falo de mim. Já quebrei a cara muitas vezes. Sabe por quê? Por não consultar a Deus. Por não consultar a Deus. Deus, o que o Senhor acha disso? E eu quebrar a cara e olhar para Deus: mas Deus, por que isso aconteceu? Aí Deus me disse: é porque tu não me consultou. É porque tu não perguntou a mim como deveria ser feito. Tu não perguntou a mim como era para fazer. Sabe por que deu errado? Porque eu não sou prioridade na tua vida. E Deus deve estar falando com você hoje aqui. Será que eu sou prioridade na tua vida? Será que há espaço no teu coração para mim? Será que tu tem me consultado antes de fazer os teus projetos? Antes de fazer os teus planos para a tua vida? Será que tu tem consultado a mim de verdade? Será que tu tem apresentado a mim aquilo que tu tem planejado? Porque o que eu tenho para ti é bem maior do que tu pensa. O que eu tenho para a tua vida é bem maior do que tu tem planejado. Porque os meus planos é de trazer prosperidade, um futuro e paz para a tua vida. E Deus está dizendo para a sua vida hoje: entrega os teus projetos, entrega os teus planos nas minhas mãos. Porque eu tenho cuidado da tua vida. Eu tenho trabalhado ao teu favor. Eu tenho trabalhado naquilo que você tem e vai melhorar para você. Só eu tenho o melhor para a tua vida. Só eu tenho. Aleluia. Versículo 4. Elias fala por Deus que destino de Acasias era a morte. Acasias, só porque tu consultou um Deus falso, só porque tu alimentou a tua idolatria, Acasias, sabe o que vai acontecer contigo? O quê? Vai morrer. A morte vai chegar na tua porta, Acasias. Porque os teus planos não têm se entregado ao Senhor. Porque tu está fazendo do teu jeito, da tua forma. Sabe o que vai acontecer? Morte. Morte, Acasias. O que eu mais acho lindo, Elias, ele foi ousado a falar o que Deus mandou. Não se importou se ele era rei ou não. Quando Deus manda falar, tem que ser falado. Profeta de verdade fala, doa a quem doer, se entristeça a quem se entristecer. Se é prefeito, se é vereador, se é juiz, se é governador, se é presidente, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, o profeta de Deus tem que se levantar e defender a sua palavra. A sua palavra. Quantos aqui é profeta de Deus e tem defendido a palavra de Deus? Quantos aqui é profeta de Deus e tem proclamado a palavra de Deus? Doa quem doer. Aleluia. Quando um político, quando uma liderança perde a comunhão com a palavra, você tem que ser o primeiro profeta a declarar: está errado. Acasias estava totalmente errado. Era rei de Israel, era uma liderança, era um político, era o presidente. Mas só que quando sai da rota da palavra,
o profeta entra em ação. Tem que fazer desse jeito. Tem que mudar. A palavra de Deus está acima de qualquer autoridade. A palavra de Deus está acima de qualquer coisa. De qualquer político, qualquer governador. Caso ele não esteja mais na palavra de Deus. Pastor Rivaldo, se não existisse mais os profetas no Brasil que tem hoje, o Brasil já tinha se acabado. Se acabado na imoralidade, se acabado com esse movimento LGBT, se acabado com esse congresso, já tinha virado uma arruaça. As escolas já estavam tudo perdidas. Se não fosse os profetas de Deus, que ainda se levanta, que Deus levanta para proclamar essa palavra aqui, o Brasil já tinha sido afundado. Mas hoje nós estamos aqui como igreja fiel à palavra, fiel no que Deus colocou em nossas mãos. E eu creio que Deus tem levantado grandes profetas aqui no nosso meio para pregar a verdade do evangelho, para pregar a verdade da palavra, porque os céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre, para sempre. E quem está da palavra vai permanecer para sempre. Aleluia. Versículo 5 e 6 vai dizer que o mensageiro ele volta e diz o que Elias mandou falar. Até quando a gente faz as coisas sem consultar a Deus e sem perguntar a Deus, sempre vai dar tudo errado. Versículo 7 e 8 vai dizer: Acasias pergunta como era este homem. Os mensageiros chegam perto de Acasias e dizem: Acasias, um profeta disse que tu vai morrer. Um profeta disse que Acasias, que da mesma forma que tu subiu, tu vai descer. Há uma morte vindo para ti, Acasias. Acasias se desespera e diz: quem é este homem? Quem é este homem que falou isso? Aí ele diz: ele usava pelo, um couro, um cinto, assim Acasias. Aí Acasias olha: eu acho que eu conheço este homem. Este homem é Elias. A palavra diz que era homem de Deus. Acasias reconhece Elias pelo que ele falou e pelo que ele vestia. Elias foi reconhecido homem de Deus, primeiro, pelo que ele pregava. Como eu reconheço um homem de Deus? Pelo que ele prega, pelo que ele fala, pelo que sai da sua boca. Como eu conheço uma mulher de Deus? Pelo que sai do seu coração. A boca fala o que está cheio o coração. Se o teu coração está cheio de Deus, só sairá louvores e glória a Deus. Mas se o teu coração está vazio de Deus, não sai nada de Deus. E Elias é reconhecido pelo que ele pregava, pelo que ele ensinava, pelo que ele proclamava, a sua autoridade quando falava. Ele foi reconhecido pelo que ele pregava. Como é que ele foi reconhecido homem de Deus? Como ele se vestia, a forma dele se vestir. Acasias olha e diz: já sei quem é. É Elias, o tisbita, o profeta, aquele que desceu fogo do céu sobre a vida dos meus pais, aquele que provou que existe um Deus em Israel. Quem é profeta de verdade, quando a gente olha para a vida dele, a gente enxerga Deus, irmão. A gente enxerga Deus na vida dele. E Acasias, ele não admitiu, mas ele reconheceu que existia um Deus na vida de Elias. Aí eu olho para você e diz: será que olhar para você, enxergamos Deus? Será que olhando para você agora, você enxerga Deus? Será que você olhando para mim, você enxerga Deus? Como é que eu enxergo? Pelo que eu falo, pelo meu testemunho de vida, da forma que eu me ando, da forma que eu me comporto. Vai dizer se eu sou homem, mulher de Deus. Versículo 9 e 10 vai dizer que Acasias
manda que seus capitães vá até Elias, pedir que Elias fosse levado até o rei Acasias. Só que o que mais me chama a atenção, igreja, preste atenção aqui, é que Elias, ele permaneceu na posição que Deus deixou. Os mensageiros chegam para Elias e dizem: Elias, vamos até lá o rei, porque ele está te chamando. Sabe o que Elias diz? Vou não. Eu não sigo ordem de homem que não segue a Deus. Eu não sigo ordem de homem que não tem compromisso com a palavra de Deus. Eu não sigo homens que não têm vida com Deus, que não tem nada para oferecer. Se fosse homem de Deus até iria. Se fosse boca de Deus até iria. Se fosse homem que estivesse em comunhão com Deus até iria. Só que o rei Acasias, ele é um idólatra. Ele trouxe a idolatria para o reinado, trouxe a idolatria para a nação. Então ele não é digno nem que eu saia daqui. E se Deus me colocou aqui, eu vou permanecer. Repita comigo: eu devo permanecer na posição que Deus me colocou. Deus manda te dizer: fica na posição. Fica na posição. Se Deus te colocou lá, se Deus te colocou dessa forma, fica na posição. Fica firme. Não sai, não se balança e não siga a ordem do demônio, porque Deus tem preparado grandes coisas para a tua vida. Aleluia. Permaneça na posição que Deus te deixou. Se Deus te colocou como coluna na sua casa, seja a coluna na sua casa. Se Deus colocou você como coluna nesse ministério, seja coluna nesse ministério. Satanás vai se levantar, pessoas enviadas pelo diabo vai se levantar, mas eu digo para você: permaneça na posição, permaneça fiel na palavra do Senhor, porque no tempo certo Deus vai te honrar, Deus vai fazer na tua vida. Permaneça na posição. Permaneça, não saia. Se Deus me colocou aonde eu estou, ninguém vai me tirar. Ele não obedeceu à voz de um homem que não tenha vida com Deus. Veja bem, primeiro batalhão vai marchando em direção a Elias. A Elias olha e diz: se eu sou um homem de Deus, caia fogo do céu. Foi fulminado. Os 50 soldados que Acasias mandou para buscar Elias foi fulminado. Primeiro batalhão foi fulminado. Segundo batalhão foi de novo. Acasias olha e diz: fulminou meus soldados, vou mandar mais 50. Vai atrás de Elias, traz Elias aqui. E o batalhão vai marchando. Só que quando ele chega lá, ele diz: o batalhão, Elias, o rei te chama, desce depressa. Aí Elias olha para ele e diz: se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu. E o segundo batalhão é fulminado novamente. Já tinha sido 100 homens mortos. Já tinha sido 100 homens fulminados. E a dureza do coração de Acasias permanecia lá. Só que toda vez que esse batalhão era fulminado, e Acasias mandando outro, e sendo fulminado, e Deus mostrando, através da vida de Elias, uma nova oportunidade para Acasias. Deus estava manifestando sobre a vida de Elias a misericórdia para Acasias. Estava sendo só fulminado. Era ali Deus mostrando: olha, Acasias, está sendo só fulminado. Eu estou mostrando o meu poder. Eu estou mostrando a Acasias que existe um Deus em Israel. Eu estou mostrando a Acasias que existe um Deus na vida de Elias. Eu estou mostrando a Acasias que existe um Deus que pode fazer. Deus, presta atenção aqui, igreja.
estava manifestando a misericórdia para Acasias. Mas Acasias estava com o coração tão duro que fechou o coração e disse: eu não quero saber, eu quero que ele venha. Só que Elias disse: eu não vou, eu vou permanecer na posição. Deus hoje pode está te dando uma misericórdia. Deus hoje pode estar dando essa misericórdia para você deixar a vida que você estava, a vida perdida que você estava. Deus pode estar dando agora uma oportunidade de mudar, uma oportunidade de melhorar de vida, uma oportunidade de fazer a vontade de Deus. Até quando Deus vai continuar te respondendo com juízo? Até quando Deus vai permanecer, vai continuar descendo fogo sobre a tua vida? Será que tu vai viver desse jeito? Prova, 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 prova. Deserto, deserto, deserto. Tristeza, dificuldade. Até quando, Acasias? Tu vai permanecer dessa forma? Eu estou descendo fogo do céu para consumir estes soldados. Será que tu não está vendo que há um Deus em Israel, Acasias? Será que tu não está vendo que existe um Deus Todo-Poderoso? Será que tu não está vendo que existe um Deus justo e juiz? Até quando, Acasias, tu vai permanecer dessa forma? Até quando, Acasias, tu vai permanecer nessa vida? Até quando, Acasias, tu vai permanecer nessa idolatria? A misericórdia de Deus está aqui hoje para te dar uma nova oportunidade. Se você agarrar ela hoje, Deus é fiel para te livrar. Aleluia. Primeiro batalhão é fulminado. Segundo batalhão é fulminado. Aí vem agora o terceiro batalhão. Só que esse batalhão ele faz diferente. O líder do batalhão chega até Elias, marchando, e olha: Elias, eu não sei Acasias, Elias, mas eu sei, Elias, que existe um Deus em Israel. Elias, eu me humilho, Elias, ao teu Deus. Eu me humilho, Elias, a esse teu Deus. O meu rei não vai se humilhar, mas eu me humilho, porque eu já reconheci o Deus que há em Israel. Eu já reconheci que existe um Deus Todo-Poderoso. Irmão, o líder do batalhão do exército de Acasias reconhece a grandeza do Deus de Elias. Ele se humilha: Elias, tem misericórdia. Acasias está cego, Acasias está com o coração duro, mas eu reconheço e me humilho perante a ti e perante ao teu Deus. Irmão, só há lugar de honra, só há lugar de exaltação para aqueles que se humilham. Se você não se humilhar diante desse Deus, não vai existir misericórdia para você. Eu fico olhando para Davi, mas o pecado de Davi foi tão grande. Como é que este homem ainda foi chamado segundo o coração de Deus? Porque na hora de assumir o pecado dele, sabe o que ele disse? A culpa não foi de Betseba, a culpa não foi de Urias, a culpa não foi de ninguém. Sabe de quem foi a culpa? Minha. Eu pequei, eu errei. E ele olha e diz: Senhor, eu me humilho diante dos teus pés. O que Deus te manda te falar essa noite é: se humilha, igreja, pois há tempo de exaltação para a tua vida. É tempo de se humilhar na minha presença. É tempo de se humilhar aos meus pés. É tempo de se humilhar na minha presença. É tempo de se humilhar diante do que tenho proposto para eu fazer grandes coisas na tua vida.
Eu tenho preparado grandes coisas, grandes projetos, grandes planos para a tua vida. Há uma vida de abundância, uma vida de paz, uma vida de harmonia, uma vida de prosperidade, uma vida de paz, de abundância. Mas só tem para aquele que se humilha diante da presença de Deus. Hoje é noite de se humilhar, igreja. Se humilha diante desse Deus Todo-Poderoso. Versículo 15. Um anjo do Senhor se apresenta e diz assim a Elias: Elias, Acasias não cedeu, mas este homem aí, ó, esse líder aí, ó, dobrou os pés e se humilhou. Sabe o que tu vai fazer agora, Elias? Vai até lá, na casa de Acasias. O anjo desce e diz: Elias, este homem se humilhou, pediu misericórdia ao Deus vivo. Agora, Elias, se levanta e vai estar lá a Acasias. Ai, irmão, quando nós nos humilhamos diante de Deus, a resposta do céu, a resposta do Deus Todo-Poderoso. Se você deve estar pedindo a Deus sei lá quanto tempo, você deve estar se humilhando a Deus sei quanto tempo, mas diga uma coisa a você: Deus tem preparado algo para a tua vida. Ele tem visto o quão você tem se humilhado. Ele tem visto o quanto você tem dobrado o seu joelho perante os pés dele. Ele tem visto. E Deus está dizendo: a resposta do céu, a resposta do céu, a providência do céu, há trabalho do céu, há cuidado do céu, há providência do céu, há prosperidade do céu. Deus tem trabalhado para o que tem se humilhado. Aleluia. Elias, ele se levanta e diz: eu vou até lá em Acasias, eu vou até lá e vou dizer o que Deus mandou. Eu vou dizer que Acasias vai morrer. Elias se levanta e vai até a casa de Acasias. Olha para Acasias e diz: Acasias, por acaso não existe Deus em Israel para tu consultar um Deus falso? Só por conta disso, Acasias, que seja agora a tua morte. Acasias morreu na mesma hora. O juízo de Deus está vindo. Devemos nos arrepender enquanto antes. Devemos nos humilhar o quanto antes, porque Ele vai julgar. Acasias, acorda enquanto é tempo. Acasias, deixa o pecado enquanto é tempo. Acasias, melhora enquanto é tempo. Acasias, se humilha enquanto é tempo. Acasias, segue a palavra de Deus. Acasias, endireita as tuas veredas. Acasias, honra o Senhor com a palavra de Deus. Se endireita, Acasias. Fique de pé essa noite. Tem uns 6 minutos. Quem aqui precisa de oração? Quem aqui precisa se humilhar diante dos pés do Senhor? Eu convido você até aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Convido você até aqui na frente. Eu quero orar pela sua casa. Quero orar pela sua família. Quero orar pelos seus projetos. Quem aqui deseja se humilhar perante do Senhor, aos pés do Senhor, eu te convido até aqui na frente. Mediante essa palavra,
Quem aqui quer se humilhar diante do Senhor? Quem aqui quer dobrar os joelhos perante o Senhor e receber uma oração? Receber a misericórdia de Deus. Deus hoje tem manifestado misericórdia aqui dentro. Deus tem manifestado misericórdia para a tua vida. Deus vê o que você tem passado. Deus vê o que você tem enfrentado. Deus vê o que você tem passado na sua casa. Há um Deus de misericórdia para você. Há um Deus nessa vida. Há um Deus na sua vida, na sua casa. Há misericórdia para a sua vida hoje. Mas alguém precisa de oração? Mas alguém precisa de uma oração do Senhor? Mas alguém precisa ser fortalecido? Mas alguém precisa receber uma cura do Senhor? O Deus que cura está aqui. O Deus que transforma está aqui. Igreja, hoje é noite de quebrar esse sobrenatural. Hoje é noite de quebrar esse natural. É pela fé, igreja. É pela fé. A misericórdia do céu para a sua vida. Para aquele que se entrega ao Senhor. Para aquele que se humilha perante o Senhor. Tem misericórdia do céu. Tem misericórdia para a sua vida. Senhor Deus, amado Pai, quero te apresentar, Senhor, cada vez que está aqui neste altar, Deus. Meu Pai, Tu sabe, meu Pai, das guerras, Senhor. Tu sabe, Senhor, das dificuldades, Pai. Tu sabe, meu Pai, dos atropelos da vida, Senhor. Mas eu te peço, meu Pai, fortalece o Teu povo. Fortalece, meu Pai, esses que estão aqui de joelho dobrado, reconhecendo a pequenez, reconhecendo, meu Pai, a limitação do ser humano. Oh, meu Pai, nós queremos do Deus Todo-Poderoso que nós servimos, meu Pai. Quero te entregar, meu Pai, cada vida que está aqui no Teu altar. Quero te apresentar, meu Pai, cada vida que está aqui na nave da igreja, Deus. Meu Pai, visita corações. Quebra as barreiras do inferno. Quebra as barreiras das potestades, Deus. Quebra, Senhor, o laço do inferno preparado contra essas vidas. Oh, meu Pai, o diabo colocou numa cama. O diabo colocou enfermidade, Deus. Mas não é para a morte. É para a vida. É para a vida. É para a vida. No nome de Jesus. Amém? Ficar de pé, em nome de Jesus. Só quem entende o peso de carregar nas costas a glória de Deus sabe o quão difícil é permanecer na presença dele. Tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus? Tem alguém aqui que quer se entregar para Jesus? Quer dar um passo de fé? Foi tocado por essa palavra e hoje quer dar um passo de fé? Se tem alguém aqui que quer aceitar Jesus, levante a sua mão que eu quero orar pela sua vida. Levante a sua mão, eu quero orar pela sua vida. Quero entregar os teus caminhos perante o Senhor. Tem alguém? Tem alguém? Se não tem, que Deus te dê outra oportunidade, no nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor essa noite.